Olá, meus amigos, meus companheiros. Hoje vamos começar então falando do momento mais aguardado nessa nossa série do Triângulo da Sabedoria, que é o desenvolvimento prático do Triângulo da Sabedoria de forma coletiva. Como que cada um pode ajudar o outro de uma maneira bem prática, fazendo uso do Triângulo da Sabedoria. E isso tudo começou, na verdade, há muitos anos atrás, eu observando vários tipos de tratamentos diferentes, tratamentos mentais, tratamentos espirituais, até comunhão entre familiares. E eu consegui, no tempo, através de tentativa e erro, de observação, ver uma relação muito clara dessa conjunção desses valores. Também o meu mestre da luz e o meu mestre da sombra vieram me orientando que havia uma relação causal entre os três valores que nesses últimos tempos eu vim mostrando com detalhes, dos valores do Triângulo das Sabedorias principais, que é o falar, tocar e sentir, e também o afastamento do Triângulo do Poder, onde tem o seduzir, o brigar e o sofrer. E vendo na prática como o comportamento das pessoas iam mudando, colocando em prática a sabedoria triangular, que eu pude ver que é uma rotina muito boa e ajuda a vários tipos de pessoas diferentes a lidar com seus problemas. Durante muitos anos, eu vi o desenvolvimento mental, espiritual de muitas pessoas. Por outro lado, eu também via algumas pessoas que não conseguiam se desenvolver, não conseguiam ter uma evolução mental e espiritual. E por observação, eu consegui ver uma qualidade inerente desses dois tipos de pessoas. As pessoas extrovertidas, elas têm uma habilidade inata que elas se jogam ao desconhecido. Então, para os extrovertidos, o desenvolvimento mental, o desenvolvimento espiritual, ele de uma certa forma ele é mais fácil, porque esses tipos de pessoa, eles fazem essas experimentações. Por outro lado, eu observei que os introvertidos têm muita dificuldade de desenvolver mentalmente, de encontrar cura por si mesmo, de desenvolver a sua parte religiosa e espiritual. Foi daí então que, através da tentativa e erro e a implementação das rotinas do Triângulo da Sabedoria, desenvolvendo o Triângulo da Sabedoria, mais conhecido como sabedoria triangular, no caso coletivo, ficou claro para mim de que esses dois tipos de personalidades, introvertidas e extrovertidas, têm uma maneira clara e objetiva para um ajudar ao outro, como se fosse um grupo de trabalho. Para o extrovertido, ele tem um grande problema, Os extrovertidos, como eles se lançam muito à frente, como eles não têm vergonha e eles experimentam as coisas, no tempo ele tem algo negativo que o atrapalha, que é o império do ego. Quanto mais o extrovertido desenvolve a sua mente, o seu espírito, a sua forma de entender a espiritualidade, a religiosidade, independente da sua forma de entender esta matéria, ficou claro para mim que alguns se perdem no caminho, O que acontece? Eles acabam ficando muito egocêntricos, acabam acreditando que os seus sagrados são mais importantes do que os demais. E isso gera um efeito negativo, ao passo que, se parar para analisar o pior caso que nós temos conhecimento, virou até filme na Netflix, daquele médium muito conhecido, levava tantas pessoas e no final ele teve aquela questão de abuso sexual. Este é o pior dos casos, mas no tempo analisei diversos tipos de pessoas extrovertidas que se perdiam no caminho, porque como eles têm essa habilidade de se conectar com os seus sagrados e entender a si mesmo com mais profundidade,
muitas coisas maravilhosas dos seus mestres das sombras e os seus mestres da luz, que saíam deles mesmos, e muitas coisas boas aconteciam, mas em contrapartida os seus egos criavam um fenômeno de império de ego, fazendo com que esses seres muitas vezes se perdiam nas suas próprias vaidades. Por outro lado, os introvertidos sempre com dificuldades, sempre tentando encontrar uma maneira de se expressar, de crescimento espiritual, mental e mediúnico, religioso, enfim, a forma que você entende. Foi daí então que, por experimentação, colocamos em prática a sabedoria triangular, e os extrovertidos têm uma espécie de o grupo, como todos estão de pé de igualdade no grupo, ele tem um limite que é o próprio grupo. Por outro lado, o introvertido, que tem a dificuldade de se expressar, quando ele está em conjunto com outros, ele se sente mais seguro de pôr para fora, de desenvolver aquilo que está dentro dele mesmo. Em outras palavras, a sabedoria triangular se mostrou uma excelente ferramenta para lidar com aqueles que têm dificuldade de se expressar por serem introvertidos, e também uma boa ferramenta para controlar o império do ego dos extrovertidos. Na prática, o que se mostrou é que a sabedoria triangular ela é útil para os dois tipos de personalidades. A primeira, as pessoas extrovertidas têm uma espécie de um limite para aquilo que está dentro dela não ser muito maior do que a dos demais. Da mesma forma, os introvertidos têm essa segurança de se expressar, de colocar para fora aquilo que está dentro dele mesmo. Então, com essa base que se mostrou na prática ser muito eficaz, foi daí então que saiu, com tentativa e erro, o triângulo da sabedoria de maneira coletiva, que basicamente se divide em 3 partes. São 3 tratamentos, um na sequência do outro, que está relacionado ao falar, ao tocar e ao sentir. Na primeira parte, como que funciona? Você precisa se organizar em grupo, pelo menos 2 pessoas e no máximo umas 15 pessoas. O ideal é até 10 pessoas neste grupo. Essas pessoas se reúnem, fazem um círculo, umas de frente para as outras, tá? Nesse círculo, todos juntos, em comunhão, começa fazendo uma espécie de um exercício de relaxamento, tá? Nesse exercício de relaxamento, é o momento que todos começam a se acalmar, encontram um horário do dia, da noite, isso fica a cargo de cada grupo. Basicamente, neste momento, o que faz? Não existe uma liderança, que aí que está a questão que eu falei da parte dos extrovertidos, da subida do império do ego. A importância de todos eles estarem em pé de igualdade neste grupo, ele tem o significado de se afastar do triângulo do poder. Então, sempre que fizer o exercício da sabedoria triangular, tem que se entender que não pode ter uma liderança. Todos estão de pé de igualdade, mas pode-se escolher uma pessoa dentro do grupo para ser a que vai ser o iniciador do processo, Porque sempre tem alguém que precisa começar algo, Então, como que funciona? Basicamente, todos se sentam em círculo, uns de frente para os outros, numa sala, num lugar, isso é a escolha de cada grupo. Basicamente, nos 3 exercícios que se faz, o primeiro é o falar. Como que funciona? Comecem com uma espécie desse exercício de relaxamento. Pode ser uma prece, se você é religioso. Pode ser uma música de relaxamento, se você não é religioso. Pode ser algo que atinja o grupo coletivamente, uma música, um canto. Isso fica a cargo de cada grupo de trabalho de assim decidir. Esse grupo pode ser tanto de pessoas comuns quanto de pessoas religiosas, não tem uma religião em si. Essa que é a grande importância do triângulo da sabedoria aplicado coletivamente na sabedoria triangular.
Então começa o exercício prático da seguinte forma: depois de fazer esse relaxamento, essa prece, enfim, uma maneira de todos entrarem em atenção num grupo, basta começar o primeiro que iniciou o processo ali do grupo, falar do seu ponto negativo e o seu ponto positivo dos últimos tempos, da última semana, enfim, aquilo que está dentro de si mesmo, que está ali na sua memória curta, na sua memória RAM da sua mente, né? Da sua mente de espaço curto. Então, cada um, em sentido horário desse círculo, vai falar primeiro o ponto negativo, 1, 2, até 3 pontos negativos, né? Contar o que está acontecendo de ruim na sua vida na semana, falar de alguma coisa que tenha machucado nos últimos tempos, né? Aquilo que dentro da pessoa está mais se mostrando que está ali machucando, que não está se fazendo bem. Então, no exercício do falar, outra coisa importante também, nesse exercício do falar, é necessário que se fale primeiro a parte negativa para depois a parte positiva. Porque é como se fosse uma limpeza mental, limpeza espiritual. Primeiro você tira a coisa ruim que está dentro de você, para depois falar da coisa boa. 1, 2, 3 pontos negativos. Terminou de falar o primeiro sobre o ponto negativo, aí depois a mesma coisa para o ponto positivo. Fala o ponto positivo, conta 1, 2, 3 coisas que estão acontecendo na tua vida que é positivo. Então, no primeiro momento, a pessoa vai limpar aquilo que está infligindo ela. Depois, ela vai clarear, através do falar, aquilo que está sendo positivo na vida dela. Na sequência, em ordem horário, um por um das pessoas vão falar seus pontos negativos e positivos. A importância de fazer que todos falem é fundamental, mas não é obrigatório, porque muitas pessoas nas primeiras vezes vão ter dificuldade de falar. Elas têm dificuldade de expressar aquilo que está dentro delas, né? Principalmente os introvertidos. Mas no tempo, aplicando a sabedoria triangular, os introvertidos vão observando os outros e aí sim, no tempo, eles vão se soltando e falando. Numa primeira, segunda, às vezes numa terceira sessão da sabedoria triangular. Ao término, né, de todas as pessoas falarem, né, de todo mundo falar os negativos e o positivo, aquele que iniciou o falar do ponto negativo e depois dos pontos positivos vai abrir um texto ou religioso, ou de autoajuda, ou de fé, de esperança, perseverança, e vai abrir esse texto. Pode ser o seu texto sagrado, a Bíblia, se você for cristão, pode ser o livro dos espíritas, se você for espírita, pode ser um livro da Umbanda, se você for umbandista, pode ser um livro budista, se você for budista, e assim por diante, né? Livro de autoajuda para quem não tem nenhum tipo de religiosidade, né? Que é mais cético, é ateu. Mas a importância desse falar é que tem que se abrir ao acaso este livro, que foi escolhido pelo grupo. Abre ao acaso. O tempo me mostrou que essas sincronicidades, né, o próprio Carl Jung fala sobre sincronicidade, que são coisas abstratas que ocorrem, que ninguém tem um entendimento exato por que acontece, né? Então uns vão dizer que é o espírito que mostrou o texto que vai dar a lição para aquele grupo naquele momento, uma passagem da Bíblia, uma passagem do Livro dos Espíritos, uma passagem de um texto budista, de autoajuda, de Carl Jung. Não importa em si qual, o que importa é aquilo que tem mais eco com o grupo, aquilo que mais trabalha com as ideias do grupo. E aí abre esse texto, uma meia página, uma página, até 2 páginas, porque o intuito da sabedoria triangular é usar esse prazo, né, esse período do falar, cada um do grupo, e depois essa leitura no final. A importância também de se ler no final, além de abrir ao acaso para trabalhar a sincronicidade, é como se fosse Deus falando conosco, né, que todo mundo precisa ouvir naquele momento, ou a natureza, se você não tem essa interpretação religiosa.
No final, por quê? Porque aí todos, depois do falar o ponto negativo e falar o ponto positivo, a cabeça está mais aberta para ouvir. Então, quando for fazer a leitura, a importância desta ordem, tá? De você ler isto em voz alta, este que começou no final dessa rotina de trabalho coletivo. Então, mais ou menos um prazo para esse período, 1 hora mais ou menos para o ponto do falar. Tá? É o momento que todos ali vão poder se expressar e no final essa leitura deste texto, né? Desta mensagem que a natureza, os espíritos, os deuses, independente da sua forma de pensar, vai te ajudar a enxergar exatamente qual a mensagem que o grupo precisa receber. E a experiência me mostrou que é impressionante como bate com a informação, ou seja, o texto que vai vir, bate com o que as pessoas estão passando naquele momento. É interessante a sincronia das informações. Parece que todo aquele sofrimento que as pessoas colocaram para fora e depois a parte positiva do que está acontecendo a eles, no final fazer essa leitura parece que encaixa. Né, o mistério divino, o mistério da natureza, enfim, é uma sincronicidade e realmente ela fecha essa parte do falar de uma maneira muito interessante. Já participei de diversas sabedorias triangulares com diversas pessoas diferentes e a rotina sempre se repete. Tem esse alívio momentâneo naquele momento do falar e depois a mensagem que vem do acaso completa essa parte do triângulo da sabedoria, que é o lado masculino do falar. A próxima rotina é a rotina que nós vamos falar agora do semiconsciente, ou seja, a gente começou a falar no consciente, no falar, na primeira parte, naquela primeira hora onde todo mundo falou, né, que a gente lidou a sabedoria triangular, essa parte masculina do falar, mais racional, do que está acontecendo. Agora nós começamos a entrar dentro da outra camada do consciente, da mente das pessoas, que é através do subconsciente, né, que tem a ver com o tocar. O tocar, né, esse lado do triângulo da sabedoria, né, a gente vai fazer que rotina? É uma rotina da imaginação ativa. É um processo que Carl Jung já dizia, que é você expressar aquilo que está dentro de você, né, aquilo que você está vendo dentro de si mesmo, que está te machucando, uma voz interior, um espírito se você for religioso, o diabo se você for cristão, o Espírito Santo que está falando através de você, ou então se você é um bandista, um Egum, que é um espírito da treva, ou então também ali se expressa nesse momento, né, dessa segunda rotina, o mestre da luz e o mestre da sombra, o seu caboclo, o seu preto velho, se você for da Umbanda, né, o Exu, o mestre da sombra, se também for da Umbanda. Enfim, independente da sua interpretação, esse lado de você está no seu semiconsciente, o sábio ou o trickster, vindo de Carl Jung, é o momento que você vai usar a imaginação ativa, ou seja, você vai interpretar esses seres que estão dentro de você, você vai imitar eles, tudo que você está vendo dentro de você, como se você está lendo um roteiro de uma novela. Você vai interpretar aquele personagem, você vai deixar aquele ser dentro de você falar. E é neste momento que todos em conjunto ficam em paz, ou alguém que tem uma habilidade sensorial mais profunda pode começar a ajudar os demais através da sua intuição, falando com os demais, olha, presta atenção dentro aí da tua voz interior. Então é nesse momento que também em torno de 1 hora leva, é o momento que cada um vai expressar os seus sentimentos, como se fosse um personagem que você está interpretando, né? A experiência prática me mostrou que aparece de tudo, desde problemas emocionais das pessoas, que ela põe para fora, que não tem nada a ver com espíritos, religiosidade, e também tive observação no tempo de a expressão de alguns seres espirituais, seres religiosos. Então, nessa rotina do semiconsciente, que nós vamos entrar lá dentro de nós mesmos, né? Para aqueles que têm dificuldade de encontrar os seus mestres da luz, o seu mestre da sombra, da mesma forma de colocar para fora os seres da escuridão, os diabos,
os eguns e cada nome da sua interpretação, é o momento que quando a pessoa, tanto introvertido quanto extrovertido, começa a colocar para fora isso usando esta técnica, no tempo vai dando um alívio emocional, a pessoa ela vai encontrando uma paz interior. Então na primeira, lá no falar, que a gente faz exercício do ponto negativo e positivo, e depois a comunicação, é a parte do nosso consciente que estava sem cuidar. Neste segundo processo, que é interpretar esses seres que estão dentro da gente, ou seja, dar vida àquilo que está dentro de si mesmo, usando a imaginação ativa, é o momento onde a gente libera essa amarra do semiconsciente. É o momento onde a gente está expressando aquilo que mais profundo dentro de nós mesmos está nos machucando, ou então porque tem os dois, tem tanto o lado negativo, quanto muitas vezes também observei o próprio mestre da luz, ou seja, o ser sábio interior de cada pessoa, se expressar, às vezes dar uma lição. E o tocar, porque o tocar é o tocar o seu sentimento, mas ao mesmo tempo, como o tocar a importância, como está um grupo coletivo, quando alguém expressa o seu sentimento negativo, qualquer pessoa do grupo pode parar no que está fazendo, ir lá e tocar, fazer carinho na pessoa, dar o aconchego, dar a voz amiga. É muito comum no processo dessa imaginação ativa as pessoas aflorarem os sentimentos negativos. Então a importância de ter o carinho dos outros companheiros do grupo, de ir lá fazer um aconchego, de fazer um carinho, de conversar com aquele ser que vai se expressar, seja ele uma criança interior da pessoa, seja ele um espírito do mal, seja ele o demônio, seja ele o que for. Mas o que se mostrou, esse exercício prático, faz com que aquilo mais profundo da pessoa se aflore, né? A própria psicologia tem uma técnica que é a sofrência, que é algo que vem muito disso, né? De você expressar aquilo que está dentro de você, seja ele o que for, ser espiritual ou não, pouco importa. O grupo tem que entender isso, não se pode ter essa visão de julgamento do que cada um se expressa. Este também é um ponto importante nesse tratamento coletivo. Cada participante tem que entender o que vai falar ali, não importa se é espírito, se é a própria criança interior da pessoa. O importante é que no final do processo isso vai gerar um alívio muito profundo nas pessoas. E vai ter este alívio que vai ajudar tanto no crescimento emocional, quanto no crescimento religioso e espiritual. Terminando então a parte do falar, que nós falamos dessa rotina, do se expressar através do ponto negativo e positivo e ouvir uma palestra rapidamente de um texto de autoajuda ou religioso. Agora também fazendo exercício do semiconsciente, do expressar os seus sentimentos através da imaginação ativa. Agora nós vamos entrar na camada do inconsciente, na camada do sentir. Ou seja, na primeira parte nós usamos em torno de 1 hora, um grupo de 10, até 10 pessoas. Na segunda parte usamos mais 1 hora nessa imaginação ativa, tá? Mais ou menos, tá? Não precisa ser rigoroso, cada grupo vai encontrar o seu tempo, tá? E a terceira parte, que é a parte do acesso ao inconsciente, também em torno de 1 hora. Então, a sabedoria triangular ela tem mais ou menos um prazo ali de umas 3 horinhas, eu acredito que é o suficiente pelo que eu pude observar. Entrando então agora na parte do inconsciente, o inconsciente nada mais é do que cada participante neste processo vai auxiliar a fazer um acesso ao inconsciente de uma pessoa específica. O que ficou claro para mim nas tentativas, nas experimentações, que quando você escolhe um alvo, ou seja, uma pessoa a ser focada para nós acessarmos o inconsciente dela, né? Que na verdade vai se acessar o inconsciente coletivo da pessoa, mas por sua vez no exercício prático estará acessando o consciente coletivo do grupo como um todo. Você tem alguns exercícios de acesso ao inconsciente conhecidos, né? A terapia de vidas passadas, você tem a parte da constelação familiar, você tem a apometria, você tem diversos tipos de exercícios para fazer esse tipo de acesso ao inconsciente. E nesse específico que a gente faz
ele é, de uma certa forma, ele é muito simples, mas ao mesmo tempo a prática se mostra muito poderosa. Então, como é que se faz? Este círculo, que está as 10 pessoas, no meio do círculo coloca uma cadeira, uma dos participantes, que vai ser o alvo de acesso ao inconsciente, ele vai ser sentado ali nessa cadeira. A pessoa que vai participar, que vai ser o alvo, ou a pessoa que vai ser o voluntário, né? Pode-se usar as expressões que quiser. O alvo é no sentido da pessoa que vai ser focalizada, é por isso que se fala alvo, tá? É o alvo do acesso ao inconsciente, onde todo mundo vai focalizar as suas percepções sensoriais para poder acessar o inconsciente daquela pessoa. Como funciona? Nessa cadeira central, coloca 2 cadeiras, uma de cada lado. Então, como que faz? É tudo voluntário, não precisa ser alguém experimentado, não precisa ser uma pessoa extrovertida, pode ser um introvertido. Aliás, o exercício do acesso ao inconsciente, ele auxilia muito os introvertidos, então eles podem também estar ali. Não precisa ter uma habilidade prática, não precisa ter uma experiência. Eu observei que tanto pessoas experientes quanto pessoas sem experiência, numa primeira, às vezes uma segunda, às vezes uma terceira sessão, consegue tranquilamente fazer os acessos inconscientes, né? O que eu percebi que quanto mais a pessoa exercita, né, a sabedoria triangular, mais ela vai criando a habilidade de enxergar mais o seu próprio inconsciente e o inconsciente dos demais. Então, como que faz? Fica essa cadeira no meio, 2 cadeiras no lateral, faz um semicírculo com os demais participantes, tá? E na frente, de maneira contrária, fica uma pessoa, aquela que começou, né? Aquela que iniciou a falar o seu ponto negativo e positivo, é a que vai fazer, dar o direcionamento para a terapia do acesso ao inconsciente. Como que faz? Depois que todos estão preparados, o alvo na sua cadeira central, os 2 voluntários, um de cada lado, se dão as mãos, essas 3 pessoas, tá? Os demais em volta no semicírculo não, e a pessoa que está à frente do alvo, ele vai estar de frente para esse alvo. Essa pessoa vai ser a que vai fazer o exercício de relaxamento. Como que é o exercício de relaxamento? É muito simples. Essa parte aqui também pode ser adaptada à sua religião, à sua forma de entendimento, à sua forma de expressão metafísica, religiosa, etc. Neste momento, como que faz? A pessoa que vai dar o direcionamento para este relaxamento, ela vai pedir para todos os participantes que estão ali participando da sabedoria triangular, fecharem os seus olhos, começar a entrar em sintonia de relaxamento. Nesse momento, ou na verdade todo o processo da sabedoria triangular, é bom ter uma música de relaxamento junto, de meditação, uma música da Ave Maria, uma música para quem é mais religioso, enfim, alguma música que vai trazer um sentir de paz e harmonia. Então, nesse momento, o que faz essa pessoa, este direcionador, ele vai literalmente falar a seguinte coisa: vai direcionar as pessoas para um processo de relaxamento. Uma maneira simples cria um túnel mental. Você vai falar para a pessoa assim: você agora vai entrar num túnel. Neste túnel, você vai caminhar nesse túnel. Depois, do outro lado, você vai sair desse túnel escuro, vai ter uma luz lá. Você vai sair desse túnel escuro com essa luz. Você vai encontrar uma paisagem maravilhosa, um campo cheio de flores. E cada vez que fala um pedaço desse caminhar, para uns 10, 15 segundinhos, para que a pessoa possa ir mentalizando aquelas figuras, né, desse caminhar, né? As pessoas então vão imaginando este caminho, né? Elas começam a imaginar esse caminho. Depois nesse lugar mais bucólico, né? Um lugar com flores, um lugar com borboletas. Lá embaixo, como se fosse um campo, um morro assim que vai decaindo. Lá embaixo tem uma mata ciliar, que tem um riacho. Aí a pessoa vai entrando dentro desse riacho, o riacho é pequeno, né? Um riacho de 2 metros por 1 metro de profundidade, uma água que corre, mas mais calma. Aí a pessoa vai caminhando contrário, quer dizer, a pessoa vai caminhando em sentido contrário à correnteza. Aí ela começa a escutar uma cachoeira, ela vai se aproximando dessa cachoeira.
Quando se ela estiver próximo da cachoeira, ela vai enxergar uma cachoeira de mais ou menos 10, 20 metros de altura, ou seja, uma cachoeira mais calma. Aí ela vai entrar embaixo da cachoeira e lá embaixo da cachoeira tem uma pedra onde ela vai se sentar embaixo dessa corredeira, embaixo dessa queda dessa cachoeira. Então é nesse momento que o que eu observei no tempo? A pessoa que fez o direcionamento, ela vai parar de falar. Outras pessoas em volta que têm maiores sensibilidades podem usar da sua intuição para ajudar a falar do que está acontecendo no processo. As pessoas podem ver, através da sua intuição, o acesso ao inconsciente. Aqueles que têm mais habilidades começam a ver o que está acontecendo. Então, essa pessoa que direcionou, ela também tem que ter um caderno onde ela vai anotar o que cada um vai falando. Então não importa quem começa a falar, qualquer um pode o que sentir naquele momento, começa a falar o que está vendo na sua imaginação. Essa imaginação na prática se mostrou para mim, ela serve tanto para a pessoa que tem uma visão espiritual, uma visão religiosa, que ela está vendo, acessando informações fora dela, né? No mundo espiritual, no mundo religioso, no céu, enfim, fora de si mesmo. Outros que têm uma visão mais científica, ela vai estar acessando o inconsciente dela, né? Partes do inconsciente dela. O que começa a acontecer? Cada pessoa começa a ver uma coisa diferente da outra, mas o conjunto das coisas se mostrou na prática como se fosse a vida passada daquele ser, ou seja, do alvo. Então começa a descrever, eu vi dezenas de tipos de histórias, né? Mas geralmente as histórias que cada um está vendo nas suas mentes começa a se encaixar uma na outra, como se tivesse uma vida espiritual, em outra vivência, numa outra encarnação. Mas isso não é importante. O que se mostrou para mim na prática importante não é o fato ou não da existência ou não, de vida passada ou não, mas sim esse acesso ao inconsciente, deixar-se expressar o que está vendo na tua mente, criando uma história. Para todos os alvos fazia muito sentido para a vida delas. Lá no final, na parte que a gente tem uma espécie de um feedback, que eu vou falar com mais profundidade na sequência. Então, no momento de visualizar o que está acontecendo, cada partícipe, ou seja, cada pessoa que está imaginando na sua mente o que está vendo do outro, ou seja, que está vendo do alvo, fale, se expresse. Diga, estou vendo tal coisa, estou vendo tal coisa, estou vendo outra coisa, estou vendo um ser assim assado, vestido de tal forma, estou vendo apenas uma faca, estou vendo um objeto assim assado. Enfim, o que se mostrou é que cada um vê algo diferente, mas que tem uma história, parece que tem um enredo dessa história. Algo que é um mistério para mim até hoje, se é religioso, se é vida passada, ou se é o acesso ao inconsciente coletivo daquele grupo. Isso para mim não é importante na prática, porque a prática se mostrou que é uma excelente ferramenta de libertação emocional. Mais ou menos tem umas 3 a 4 histórias, tá? Então leva mais ou menos meia hora para cada alvo. Então em 1 hora você consegue repetir esse processo para 2 alvos diferentes, tá? E aí a pessoa sentada ali, aquela que está ali direcionando, ela vai anotando tudo que vai se falando, como se ela estivesse fazendo um diário do que foi descrito por cada participante que está vendo nas suas mentes o que está acontecendo, contando essa história. Eu cheguei a ver histórias, por exemplo, de como se a pessoa tivesse uma vida na Roma Antiga, teve uma vida nas pirâmides do Egito, num trem, numa guerra. Se mostrou diversos tipos de cenários imaginativos, por um lado, pensando mais científico, no lado psicológico, como questões mais religiosas, de vidas passadas para quem é espírita, ou umbandista, ou uma questão de sentimento mais profundo que está lá arraigado na vida da pessoa, né? Então, depois que passou mais ou menos uma meia hora, aquele mesmo pessoa que está anotando, ela vai ajudar a fazer o processo inverso, ou seja, ela vai fazer o processo de terminar essa rotina. Ela fala, agora nós vamos sair da cachoeira, nós vamos faz o caminho inverso, né? Da mesma forma que falou para ir, fala para voltar, né? E terminando essa parte, né?
No final, peça para as pessoas abrir seus olhos. É comum de acontecer muitas vezes, a pessoa fica emocionada com o que está acontecendo, porque está acessando o inconsciente dela, então ela está mexendo com o sentimento dela, tanto o alvo, né, o foco desse procedimento, quanto as pessoas participando, porque o grande problema das pessoas, elas têm dificuldade em olhar para dentro, e quando ela começa a olhar fazendo para dentro, fazendo o exercício da sabedoria triangular, mexe com os seus sentimentos, então é muito importante o grupo ali, um se ajudar, sempre um dar o carinho para o outro, em qualquer momento que tiver ali acontecendo toda a dinâmica. No final, por exemplo, leva mais ou menos meia hora cada alvo, é mais ou menos isso que eu observei no tempo. É necessário fazer um feedback, ou seja, cada um contar a sua experiência. Lembra muito a parte do falar, mas seria falar do inconsciente, né? Como se fosse um fechamento. Isso que para mim ficou muito claro, é um fechamento do que aconteceu ali. E é nesse momento que todo mundo começa primeiro, aquele que que fez o direcionamento, que fez as anotações e fez o processo de relaxamento das pessoas, ele começa a falar a experiência dele. Não vi nada, eu só fiquei anotando. É muito plural, tá? As percepções, e é individual de cada um, né? E o que é importante, os alvos têm que ficar por último, tá? Porque o que é interessante me mostrou no tempo, que o que as pessoas falaram naquele momento, todo mundo junto, em transe, depois elas contando o que elas não falaram naquele momento, ou que elas completaram aquilo que elas viram com mais profundidade, né? Completa a história. Parece que a história do acesso ao inconsciente, do alvo, se mostra muito mais, com muito mais detalhes. Então o processo é muito parecido, lembra muito a parte do início do falar, cada um, né, em horário, deixando os alvos por último, se for um ou dois, né, do lado direito aqui do quem está fazendo o direcionamento, eles ficam por último para falar as experiências deles. E aí cada um vai falando um pouquinho, 5 minutinhos cada um dos 10 pessoas, né, 10, 15 ou 7, quantas pessoas estiverem no grupo, descreve o que viu ali no seu inconsciente, além daquilo que já falou. Conta a tua experiência. Eu vi isso, eu vi aquilo outro. Porque ficou claro para mim de que somente a parte prática do transe, a pessoa não tem tempo de falar tudo o que ela viu. E neste momento ela faz uma espécie de um feedback, que ela conta tudo que ela viu ali naquele processo. Então depois que termina o feedback, ou seja, cada um fala da sua parte, o que entendeu, e todo o processo final, e no fim a pessoa, né, que foi os alvos, falar suas experiências, a gente termina a sessão, né, termina a sessão completa. E a importância também de quem está liderando o processo, não anotar só a parte da prática, né, mas também essa parte do feedback. E aí no final, cada um dos alvos pega essa história num papel, né, então você pega a pessoa que vai fazer a anotação, faz num livro, e essa história cada um leva, né, cada um dos alvos, né, dos voluntários, pega essa história e leva para sua casa, para aí depois, um dia quiser fazer um novo entendimento, ela pode ler ali tudo que ela passou e relembrar tudo que aconteceu. E no final, a próprio alvo contar a sua experiência, me mostrou que no fim, os alvos, ou seja, as pessoas que foram acessados seus inconscientes, usando essa terapia em prática em grupo, mostra que completa a sua história, mostra que traz para ele um sentido. É um mistério ainda para mim hoje. Eu acredito que para uma visão mais espiritualista faz mais sentido, né? Mas uma pessoa que é mais naturalista ou cristão não vai fazer tanto sentido. Às vezes a prática vai mostrar para eles mais sentido, né? Mas ficou claro para mim de que todos os alvos que participaram da sabedoria triangular, eles tiveram um significado muito grande, esse acesso ao inconsciente para eles. É nítido que a própria pessoa no final, ela fala assim, nossa, fez tanto sentido para mim, porque tem uma série de coisas acontecendo na minha vida, e aí ela começa a contar coisas da vida dela, e mostrando que a conexão dos 3 partes, ou seja, do falar, do tocar, do sentir, da parte que todos falam, seus pontos negativos e positivos, depois a leitura do texto de autoajuda, depois a parte do acesso ao semi-inconsciente, através
do exercício da imaginação ativa. E no fim, ao acesso ao inconsciente, na parte do sentir, mostrando tudo aquilo que estava escondido dentro do seu próprio inconsciente e que os outros, nos seus próprios inconscientes, conectaram com o inconsciente desse ser, gera um resultado fabuloso. Eu até hoje, todas as sabedorias triangulares que eu coloquei em prática com as pessoas, mostrou uma coisa fabulosa, não só para os alvos, tantos alvos têm um significado muito interessante no processo do acesso ao inconsciente, quanto toda a terapia, ou seja, o falar, o tocar e o sentir, faz um sentido maravilhoso. E eu pude observar, conversando com as pessoas, que depois de passar pela sabedoria triangular, tiveram 1 a 2 dias de muita tranquilidade emocional, muita paz interior, porque o procedimento que é esse que eu acabei de descrever, ele é uma espécie de uma terapia que acessa as 3 camadas da consciência: o consciente, o semiconsciente e o inconsciente. É uma matéria ainda de estudo pessoal, mas que tem se mostrado fantástico. E como resultado, eu pude observar que aqueles que são extrovertidos, eles têm mais significado para a sua espiritualidade, para a sua religiosidade, para o seu crescimento interior. E é uma boa ferramenta para não deixar ele se perder no tempo, né? Do egocentrismo, da vaidade e daquele pior caso possível. Os introvertidos, por outro lado, se mostraram que tiveram uma melhoria emocional muito, muito significativa, né? Com os outros procedimentos que eu observei, tinham dificuldades de se soltar com os procedimentos religiosos, que eu pude ver os tratamentos, mas quando ele está participando coletivamente com as pessoas, ele se sente mais seguro de se expressar. E também pude observar que os introvertidos tiveram uma consequência fabulosa de melhoria emocional, crescimento espiritual, crescimento religioso, crescimento mental. Então, finalmente, chegou o dia, todos agora sabem o que é o Triângulo da Sabedoria, tanto em nível individual, que é a terapia individual, que eu falei, tive um vídeo antes desse falando a respeito, e agora, coletivamente, a sabedoria triangular, que é esse exercício prático, que eu estou muito contente, muito satisfeito. Tanto meu mestre da luz quanto meu mestre das sombras estão muito contentes, que finalmente, depois de quase 20 anos de pesquisar a mim mesmo, de conhecer a mim mesmo, e de hoje ter essa tranquilidade emocional, essa paz interior, eu poder pôr para fora e contar a toda a humanidade aquilo que eu descobri por mim mesmo, que não é uma novidade absoluta, na verdade é uma conjunção de outros conhecimentos, até milenares, mas numa técnica simples, fácil, com objetivo e que tem resultados fantásticos, fabulosos. Eu realmente estou muito contente que agora qualquer pessoa que tiver acesso a esse vídeo vai poder aprender essa técnica, colocar em prática na tua própria família, no seu grupo religioso, no seu grupo de trabalho, enfim, aonde a pessoa quiser trabalhar mais profundamente os seus sentimentos, para poder encontrar paz interior, a harmonia e a felicidade real e a libertação dos seus sentimentos mais profundos. Não só os extrovertidos, mas também os introvertidos, ou seja, todas as pessoas agora têm uma ferramenta para poder fazer o acesso a esses lados de si mesmos que têm dificuldade sozinho, em conjunto, encontrar uma ferramenta para colocar em prática a paz e o crescimento espiritual, uma verdadeira terapia de libertação emocional. Então é isso, eu agradeço a todos. Este foi uma jornada maravilhosa, consegui falar tudo que foi me orientado e tudo aquilo que eu mesmo experimentei, tudo aquilo que eu também fui testemunho ocular de ver ser posto em prática na vida dos demais. Então é isso, muito obrigado a todos. E eu não paro por aqui não, essa jornada, tá? Tem muito mais coisa para eu falar, mas elas são outras coisas mais pontuais, outros tipos de conhecimento. Mas é isso aí. Agora todos têm um entendimento completo do Triângulo da Sabedoria, tanto em nível individual quanto em nível coletivo.
Então é isso aí, muito obrigado a todos e a gente se vê no próximo vídeo.